vamos dar continuidade aqui às nossas aulas e agora a gente vai para um tópico importantíssimo, tá? É o terceiro tópico do conhecimento geral. A gente vai falar sobre os blocos econômicos, tá bom? Essas aulas, elas estão divididas em 2 vídeos, tá certo? Eu vou fazer esse primeiro vídeo e depois faço outro vídeo falando, né, sobre os blocos econômicos. Então, eu coloquei blocos, por exemplo, né, como União Europeia, blocos importantes, né? Coloquei também blocos ligados ao Mercosul. Nós falamos aí também do RCEP, né, o novo bloco. Nós falamos aí da saída, né, do Reino Unido, tá bom? Da União Europeia, que é o Brexit. E a gente fala também, né, de algumas outras coisas que são ligadas, tá bom, a esses blocos econômicos, tá certo? Então, gente, com certeza vai ter uma questão para vocês na prova. Quando se trata de conhecimento geral e onde tem bloco econômico, sempre rola, tá bom? Então, é por isso que eu coloquei 2 blocos, tá certo? Para a gente fazer esse tópico, tá certo? Então, a primeira questão, né, ele fala o seguinte: líderes das principais economias do planeta reuniram-se nesta terça-feira, tá bom? 15 de novembro, da abertura da primeira reunião do G20, né? Lembrando para vocês que o G20, tá, são as economias, né, mais ricas do mundo com os emergentes, tá bom? Então nós vamos ter aí o G7, aí entra, né, mais os emergentes e o Banco da União Europeia. O primeiro discurso foi do anfitrião, presidente da Indonésia, seguido por outros discursos, tá? O anfitrião, no caso, porque tinha sido feito lá, tá bom? Pessoal, o principal assunto tratado na reunião, né? Esse tratado da reunião do G20, do encontro, né? Onde os países foram lá. Foi o principal assunto do tratado. A questão ambiental que afeta os países industrializados, a necessidade de ampliar o comércio mundial, a disputa tecnológica entre os Estados Unidos e a China, o encerramento da pandemia de Covid no mundo ou foi a continuação da guerra entre Rússia e Ucrânia. Pessoal, não tem para onde ir. Falou de guerra da Ucrânia e da Rússia, é o fator primário, ou seja, é o fator principal para as conversas internacionais. O Lula, inclusive, né, o presidente, ele está tentando articular, né, alguma saída para essa crise, mesmo porque o Brasil é atingido, o Biden já tentou fazer, né, vários discursos, a União Europeia também. Vocês sabem que os lados são irredutíveis, a gente vai falar mais um pouco sobre isso lá nas áreas de disputas, tá bom? Dos conflitos armados, a gente vai falar muito desse conflito, mas eu tenho certeza absoluta que vai cair na prova para vocês sobre Rússia e Ucrânia. Eu acho que seria muito irresponsável a banca não colocar para vocês, porque é um dos assuntos mais bem falados e está completando um ano, né, mais de um ano. Nós estamos aí, né, no mês de maio, né, nós estamos aí basicamente com o decorrer desses conflitos e a todas as semanas a gente vê, né, a Rússia se degladiando com a Ucrânia. Então, com certeza, gente, o que foi visto aí foi um assunto, né, que dentro da guerra teria que ter sido, né, conversado com os países do G20, porque tem várias preocupações mundiais, né, preocupações econômicas, de crises ambientais, mas é a continuidade da guerra entre Ucrânia e Rússia, tá bom? Beleza? Na segunda questão, ele coloca assim: analise o trecho de notícia do portal G1, publicado em 2 de fevereiro de 2023. Né? Como eu disse para vocês, eu só trago questões atualizadas, pessoal. Tem muita questão atualizada, né? Tem muita questão que eu pego no meu banco de dados que eu crio e de outros concursos públicos. Então, não vai esperar só o professor, tá bom? Só o Dedezinho aqui, não vá esperar só a nossa aula, não, gente. Eu capino, né? Eu costumo dizer que eu capino o primeiro lote, o resto são vocês. Mas a cada assunto que vocês veem aqui comigo, né? Ou aqui vocês veem em materiais extras, procurem, né, anotar, procurem procurar outras fontes discordantes, as atualidades, conhecimentos gerais, elas são isso. E eu costumo dizer que é uma disciplina bastante difícil. Porque se você, nesse momento, está assistindo minha aula, está acontecendo algum fato no mundo que já pode entrar para os conhecimentos, né, gerais e as atualidades já pode aparecer em próximas provas. Eu respeito muito, né, o direito, português, matemática. Essas disciplinas têm regras, têm leis, né, que de vez em quando elas dão uma leve modificada, mas na essência elas permanecem basicamente as mesmas. Mas no nosso conteúdo não, né, na nossa conhecimento geral e nas atualidades, eu acho que você vai concordar que é muito dinâmico. Então vocês têm que ficar ligados, tá, gente? Então peguem questões atuais, a NUCEP adora isso.
tá? As bancas que trabalham em conhecimento geral e conhecimentos regionais, elas também trabalham, de fato, né, as atualidades, tá bom? Então ele diz, já se passaram 3 anos desde que o Reino Unido deixou a União Europeia, né? Para quem não sabe, foi no finalzinho de janeiro, né, de 2020. Desde então houve uma pandemia e uma crise energética, o que dificulta o trabalho de se entender exatamente qual foi o impacto na economia britânica. Dados oficiais recentemente divulgados indicam que o impacto foi grande, mas não da forma, né, como muitos esperavam. Tá? Assinale a alternativa, preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Se já passou 3 anos, né, eu acabei de dizer, é a saída do Reino Unido da União Europeia, gente, e a criação do Brexit. Ficou um ponto de interrogação para saber como é que o Reino Unido iria se comportar. E durante esses 3 anos o que a gente está percebendo é uma diminuição do PIB, da economia e um pouquinho de recessão. Então o Reino Unido sentiu sim as diferenças de estar, né, fora do bloco e que tem que caminhar sozinha com as próprias pernas. Lembrando que o Brexit, né, tá aí ó, o nosso gabarito, ele começou com o plebiscito em 2016, aonde, né, a direita conservadora ela teve, digamos assim, que uma leve vitória, aonde 51, 52% a favor da saída do Reino Unido. Essa saída não foi de uma vez, foi uma transição que demorou aí no mínimo uns 4 anos. Houve uma transição de 2 anos, depois houve mais problemas. E tem 2 motivos para a saída. Se perguntarem para você quais são os motivos principais para a saída do Reino Unido, né, da União Europeia, fale desses 2 motivos. A crise econômica, que já vinha desde 2008, né, e permaneceu durante muito tempo, onde a Inglaterra estava pagando a conta do bloco, dos PIGs, né, que é Portugal, Irlanda, né, Itália, Grécia, Espanha, os PIGs aí ironizando que são porcos. E a imigração, né, gente, os ingleses, eles são bem xenófobos, né, e em grande parte também eles são contrários, e eles achavam que esses imigrantes poderiam tomar os postos de trabalho dos ingleses. Então tá aí, né, o Brexit, ele é um dos pontos principais, inclusive caiu na última prova, né, dá no CEP, tá bom? Pode cair de novo, tá certo? Vamos para ir para a próxima, ó, de Brexit de novo. Sobre o Brexit, analisa as alternativas abaixo. O termo Brexit ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com Bretanha e Exit, né? Fica Brexit. Então, Bretanha e Exit é a saída da Bretanha, tá bom? Então, tá correto. A saída do Reino Unido da União Europeia foi decidida através, como eu disse, de um referendo em 2016, só foi oficializada em janeiro de 2020, lá para o dia 30, né? A 3. Que os blocos econômicos são associações entre países com o objetivo de fortalecer suas relações socioeconômicas e trazer desenvolvimento mútuo. Sim, é uma política de boa vizinhança, né? Você tem que entender que quando eu faço, né, uma política de bloco econômico, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma política de boa vizinhança, aonde o bloco ele tem essa intenção de interagir, de integrar as economias para facilitar essas trocas e assim também, né, eu ter regalias, né, além de tudo, diminuir essas taxas alfandegárias, essa taxação, esses impostos, e realmente uma ligação que eu tenho econômica com esse país ou, né, outra tipo de bloco, né, que a gente tem acordos entre blocos também. Então a gente tem que entender que é a política de boa vizinhança, então a gente no Brasil tem que ter boas relações, porque são os mandatários do Mercosul. Nós vimos aí o problema com a Venezuela, né, em 2016, 2017, 2018, e com a grande quantidade de venezuelanos vindo para cá, né? Tenho certeza que no Ceará veio, aqui no Piauí, Maranhão, em vários lugares, né? Essa leva de venezuelanos tornou a Venezuela um dos países com a maior quantidade, né? Pelo menos aqui na nossa região, de emigrantes, de saídas, né? E aqui imigrantes. E aí ele coloca, né, que atualmente formado por 27 países, né? Já sem o Reino Unido, e dentro da União Europeia é permitida a livre circulação de produtos, pessoas, serviços e capital. E a gente tem a questão do euro, a zona do euro, né? Se a gente for lembrar, a zona do euro, apesar de ter 27 países, apenas 20 adotam, tá? Apenas 20 adotam a moeda aí, no caso, importante, né? Que é a moeda do euro, tá bom? Lembrando que o último país a adotar agora, né? Foi finalzinho agora de 2022, tá bom? Foi a Croácia, tá bom? Pessoal,
A 4, o Reino Unido nunca adotou o euro como moeda, é verdade. A libra é bem mais forte, né, bem mais significativa, é uma das moedas mais pesadas, digamos assim, né, em valor. E a gente sabe que o padrão que se estabelecia antigamente era o padrão libra, né? Existe o padrão ouro, o padrão libra, e depois que os Estados Unidos começaram a vencer a Primeira e Segunda Guerra, o padrão virou dólar, né, que é uma referência das moedas, mas hoje a libra, né, ela é estabelecida como uma moeda bem mais valorizada. E a libra esterlina, que quando a zona do euro entrou em crise, começou a discutir se valia a pena, se valia mesmo a pena continuar no bloco, ou ter liberdade, né, para decidir, né, seriam aplicados milhões de euros destinados à União Europeia. É verdade, tá bom? Então podemos considerar que todas as alternativas estão corretas, né? Estava até já assinalado aí para vocês, tá bom? Beleza? Pessoal, vamos falar aí do Mercosul, né? É impossível a gente não falar de bloco econômico, vamos falar do nosso bloco, né? Estou falando do Brexit, falando da União Europeia, né? Falamos desses blocos mais tradicionais e mais antigos. E o Mercosul, gente, ele é da década de 90, 91, tá bom? A gente vai perceber que vai ser uma necessidade desses países, basicamente aí se juntarem, né, para poder integrar os seus mercados. E essa integração acontece, né, primeiramente com o Brasil e a Argentina no Cone Sul, que é uma espécie de tarifas preferenciais, onde Brasil e Argentina vão ter essas tarifas preferenciais entre eles, onde há diminuição dos seus produtos. E aí nós vamos ter o Tratado de Assunção do Paraguai em 91, onde vai haver de fato a criação do Mercosul, onde Paraguai assina, Argentina assina, Brasil e Uruguai. A Venezuela só vai entrar depois, em 2012, mas ela vai ter a crise de 2016 e aí basicamente em 2017 ela sai. E a gente vai perceber que a Venezuela sai por quê? Porque a Venezuela não respeita, né, o protocolo de Ushuaia. Na verdade, gente, vocês têm que saber de dois protocolos. É o protocolo de Ouro Preto e o protocolo de Ushuaia. O protocolo de Ouro Preto, ele vai dizer que nós somos união aduaneira, nós não somos mercado comum, gente. Então não é porque a palavra é mercado comum do sul que nós somos mercado comum, tomar cuidado. Eu almejo ser o Brad Pitt, mas não sou o Brad Pitt. Então, quando você diz que mercado comum e o Mercosul, ele é mercado comum, você não vai passar na prova, não. Então você tem que considerar que o Mercosul é uma união aduaneira, porque eles praticam de uma taxa externa comum. O que é a TEC, que é essa taxa externa comum? Essa TEC aqui, ó, essa taxa externa comum, essa TEC, ela significa dizer o seguinte: quem está dentro do bloco pratica de taxas que também está lá fora, que é os parceiros. Aí nós vamos citar o Chile, né? Então a TEC, ela é a grande característica da união aduaneira, tá bom? Aí ele diz o seguinte: o ano de 2021 assinalou os 30 anos de fundação do Mercosul, né? Como eu disse, foi em 91. O bloco econômico foi erigido buscando inclinar a América do Sul para um diálogo necessário, diante dos entraves políticos que nortearam sua história conturbado, assim como inserir tais países numa perspectiva de mundo globalizado. Aquela história, né, dos blocos econômicos. Contudo, muitas fissuras, né, ainda ficaram perceptíveis e ameaçaram a seguridade dessa proposta original. Ainda não percebemos, né, gente, o Mercosul avançando de fato. E a gente precisa que o Mercosul avance. E aí, durante os últimos anos, tentou-se avançar através disso. O Mercosul, em 2019, tentou fazer um acordo, né, de livre comércio com a União Europeia, depois de 20 anos de tentativas de acordo. Desde 99, e esse acordo ele quer se concretizar. O Paulo Guedes, que era o ministro do Bolsonaro, tentou fazer isso. Ele foi para lá, assinou e tudo mais. Porém, políticas ambientais dos países, principalmente liderados pela França, colocaram o pé atrás, porque o Brasil não respeitava e flexibilizava leis ambientais. E vocês devem lembrar disso, né? O Brasil brigando com a França, né? A Finlândia, a Suíça e a Suécia entrando no meio, dizendo que o Brasil não respeita. E isso seria, gente, queimar o filme dos países europeus. Apoiar um país ou um bloco que não respeita as leis ambientais. Então é queimar o filme, literalmente, né? Já que as florestas estavam sendo queimadas. Foi aquele tempo onde o Pantanal e a Amazônia estavam, né, com vários problemas de devastação, tá bom? Então ele diz que a assinatura do tratado, né, que criou o Mercosul em 91, na foto da esquerda para a direita tem os presidentes Fernando Collor, né, Andrés Rodrigues, Paraguai, e Carlos Menem, da Argentina, e Luiz Alberto Lacalle, do Uruguai. Né, Valdemir Friolin, aí ele coloca só a agência aí. Na prática, o Mercosul é um modelo de bloco econômico caracterizado atualmente por ser uma integração que, então, como eu disse para vocês, de acordo com o protocolo
de Ouro Preto, de 1994, ele diz que o bloco é a União Aduaneira. E de acordo com o protocolo de Ushuaia, em 1998, ele diz que o bloco só aceita países democráticos, e é por isso que a Venezuela é suspensa. Então, eu estou falando para vocês que, de acordo com o protocolo de Ouro Preto de 94, o Mercosul é caracterizado como uma união aduaneira que pratica de taxa externa comum. Tá bom, gente? Pratica taxa externa comum. Vamos para a última, nossa quinta questão, tá? A nível mundial, recentemente o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, assinou um pedido de entrada da União Europeia, né? É o que a Ucrânia almeja entrar, né? Ela almeja ser membro dessa União Europeia e também da OTAN, mas nenhuma das duas, né, organizações quiseram, né, e não se interessaram por essa entrada da Ucrânia, porque parece que para eles não tem muito apego. Isso poderia provocar, né, digamos, uma provocação mais do Putin, né, que tem grandes pretensões interimperialistas. Então ele fala que nos últimos dias, principalmente após o início dos ataques da Rússia em território ucraniano, ele tem pressionado o bloco a aprovar a medida. A União Europeia representa o maior mercado único do mundo, além de defender a mesma política externa e de segurança entre os países membros. Dentro do bloco é permitida a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas. A gente sabe, né, que tem o Tratado de Schengen, né, onde dentro do bloco pode-se circular. Agora, como o Reino Unido saiu, agora tem alguns problemas. Mas o Tratado de Schengen fala que se você faz parte do bloco, você tem livre circulação nele. Olha aí, ó. No entanto, o presidente da Ucrânia ainda não teve seu ingresso aceito ou negado. Por que a Ucrânia ainda não foi aceita na União Europeia, gente? Marque a alternativa incorreta, tá? Coisa, ó, sempre até marcar aqui para vocês, né? Incorreta, tá bom? Coisa que a NOCEP adora questões incorretas, tá? Então ele diz que a União Europeia está receosa, pois a inclusão da Ucrânia poderia provocar uma reação mais contundente do presidente Vladimir Putin, não só contra os ucranianos, mas envolvendo os principais líderes mundiais. Não foi isso que eu falei? Iria soar como uma provocação ao Putin e poderia provocar um embate entre eles, né? Então eu não marco porque essa está correta, ele quer errada. O ingresso da Ucrânia na comunidade europeia, mesmo em caráter de urgência, passaria por cima de regras e acordos importantes estabelecidos pelos países da União Europeia. Gente, para entrar dentro do bloco é uma burocracia enorme, tá bom? É uma demora enorme. Só para vocês terem ideia, desde 70 a Turquia quer entrar e não consegue. Então, se a gente for perceber, colocar a Ucrânia logo de fato e assim de cara dentro do bloco, iria soar também mal para os países que lutaram há tempos para entrar e os que querem entrar hoje. Tá? Então tá certo. Existe uma fila, olha aí, ó, de pedidos de outros países antes da Ucrânia, né, para a entrada da União Europeia, como Turquia, como eu disse, desde a década de 70, Montenegro, Macedônia, Sérvia e Albânia. Então é passar por cima desses países e não respeitar a fila de espera. Esses países iriam chiar, né, ou seria um problema a mais que a União Europeia não quer, porque ela já tem um problemão aí com a Rússia. E ela está correta, a letra C também. Então a letra D diz que os países membros da União Europeia estão pensando em desfazer a união do bloco europeu por falta de diálogo entre as restantes dos países. Vocês acham que eles querem acabar com o bloco porque diz que não está tendo diálogo? Com certeza não, né, gente? Um bloco que é desde a década de 40, começou com Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, aumentou para a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, depois Mercado Comum Europeu, chegou até a União Europeia. Uma onda de evolução, né, passando desde a zona de livre comércio, a União Aduaneira, o Mercado Comum, e hoje é a União Política Monetária. Então, não tem esse desmembramento total do bloco, não. Então, eu com certeza posso marcar a letra D como incorreta. E a letra diz que a entrada de um país no bloco tem que ser aprovada, tem que ser aprovada por unanimidade, por representante de todos os países. Ou seja, todos os países têm que dizer o seguinte: sim, concordamos, né, com a entrada desse país. Ou seja, os 27 têm que concordar com a entrada da Ucrânia, tá bom? Beleza? Pois é isso aí, gente, ó. Fizemos mais um bloco de questões, dessa vez através dos blocos econômicos, que é a primeira aula, e agora vamos para a sequência, né, de outra aula, tá certo? Para a gente continuar, né, essa nossa caminhada para aprovação, tá bom? Então, gente, ó, vou terminando aqui essa aula, e aí a gente volta, tá bom, com as outras, tá, questões. Um grande abraço do Dedé, valeu! Beleza, né? Vamos lá dar continuidade no nosso curso, e a gente vai
falar mais uma vez, né, de blocos econômicos. Como eu disse para vocês, né, na aula passada, os blocos econômicos são muito importantes, né, para a prova, né, e eles caem muito em grande quantidade. Essas questões ligadas ao bloco econômico é porque a gente sabe que digamos que o resultado dessa grande globalização que a gente vê, e também a gente tem aí, né, esse neoliberalismo desenfreado. A globalização, como a gente falou, né, tem carros-chefes que você pode identificá-lo, né, diante desses processos, que é a política da boa vizinhança, a integração dos mercados, a diminuição das taxas, né, dos impostos, taxas alfandegárias, circulação de mercadorias, alguns de pessoas, né, serviços, e também pode ser caracterizado por uma moeda única. Pessoal, eu trouxe algumas questões para vocês, eu trouxe nesse bloco 6 questões, tá? E a gente vai misturar um pouquinho aí a questão dos blocos econômicos, para ver se a gente, né, sai de fato, né, com boa pontuação se cair lá na prova. Olha só, de acordo com o Denatran, padronizar o modelo das placas de todos os veículos do bloco Mercosul aumentará a segurança sobre a circulação dos veículos. Já que com o novo modelo será possível sincronizar os dados e ser mais efetivo na fiscalização aduaneira e migratória entre os países membros do bloco. Vocês sabem, né? Hoje os carros agora estão todos ali com a placa Mercosul. Isso é uma maneira de integrar, né, digamos assim, um pouco das regras entre esses países e também uma diminuição, né, digamos, das tentativas, né, de contrabando, de fraudes e por aí vai. Vocês sabem que existe, né, dentre as fronteiras dos nossos países, Argentina, Paraguai, Uruguai, fronteiras abertas à entrada, né, de produtos ilegais, cigarros contrabandeados, principalmente do Paraguai, e a gente vai ter aí também, né, alguns outros problemas ligados à droga. A gente é vizinho de 3 problemáticos. A gente é vizinho, né, da Bolívia, vizinho aí, né, da Colômbia e vizinho do Paraguai. 3 países que fornecem grande quantidade de drogas que entram por lugares estratégicos. E ali vocês sabem que aí tem a parte do Pantanal e a parte da Floresta Amazônica que dificulta mais ainda a nossa fiscalização. Então a gente precisa, né, praticamente utilizar, né, dessas ferramentas para tentar fiscalizar mais ainda esses carros que vão, né, e voltam todos os dias, tá bom? Então vamos assinalar a opção, muito fácil essa questão, mas eu trouxe mais por questões, né, da integração, esse lance da placa, né, do Mercosul. E aí ele quer que você diga quais são os países que formam, né, o Mercosul, muito fácil, né, elementar. Então nós vamos ter aí, né, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, lembrando que são os 4 países fundadores e os que hoje estão, né, utilizando-se, tá bom, do seu poder para, digamos que, de certa forma, fazer o comércio, né, entre eles. A Venezuela ela tá suspensa, tá bom, durante esse período, desde a sua suspensão, ela não participa das decisões, pelo fato daquele tratado que eu falei para vocês, que é o Tratado de Ushuaia, que só considera países do bloco países o quê? Países democráticos, e lá não é considerado um país democrático, tá bom? Olha aí, ó, a Ucrânia recentemente solicitou a entrada da União Europeia, né? O seu processo está sendo avaliado pelos países membros da organização, tá bom? A União Europeia é um bloco econômico que integra os 27 estados do continente europeu. Lembra que eu falei nas aulas passadas que a União Europeia e a Ucrânia estavam aí nesse processo de querer aderir, mas que a União Europeia não vinha de bons modos ou com bons olhos, né, a Ucrânia entrando, porque isso iria afetar diretamente as relações, né, com a Rússia. E isso também seria, de certa forma, uma provocação. Então, a Rússia, que já tinha manifestado, né, que não aceitaria a Ucrânia na União Europeia por essa aproximação e não aceitaria também que ela fizesse parte da OTAN, porque isso poderia fechar o cerco em relação a ela. Então, pessoal, ele quer saber na questão quem é a presidente da Comissão Europeia, quem é a presidente de fato, tá bom, da União Europeia, onde preside essas decisões. Joe Biden é o norte-americano? Claro que não é, né, gente? Ele é presidente dos Estados Unidos. Boris Johnson, político britânico, ele foi o primeiro-ministro, né, e saiu. O Tedros Adhanom, será se é ele, o político etíope? Na verdade, ele é presidente da OMS, Organização Mundial de Saúde, aquele, né, senhor de óculos, tá bom? Ele é, inclusive,
o presidente ele é etíope, tá bom? A Ursula von der Leyen, que é uma política alemã, ou a Angela Merkel, que também é uma política alemã. Na verdade, a Angela Merkel era a primeira chanceler, né, da Alemanha, que saiu do poder, inclusive recebeu agora uma premiação, né, por ter aberto, né, suas fronteiras para a entrada dos imigrantes. Ela recebeu aí, né, uma premiação por ter feito isso, né, esse ato, né, de ter aberto as fronteiras para a entrada de imigrantes. Inclusive, a Alemanha é hoje considerado o país que mais recebe esses imigrantes, mas também tem outro olhar sobre isso. A Alemanha precisa também de mão de obra, a população envelhecendo, né? E vocês sabem que nesse jogo, né, de rodízio, a gente precisa de pessoas para trabalhar, tá bom? Mas acerta aí, gente, ó, é a letra D, tá bom? A Ursula von der Leyen, que é a política alemã que faz parte da presidência, né, dessa Comissão Europeia, tá bom? Beleza? Vamos para a terceira questão, que ele diz o seguinte: o gerente-geral do Banco de Compensações Internacionais, né, que tem essa sigla em inglês, o BIS, instituição conhecida como Banco Central dos Bancos Centrais, Augustin Carstens, afirmou que o mundo pode estar à beira de uma nova era inflacionária. As pressões que têm dado jogado os inícios, né, desses preços para cima devem insistir por mais de algum tempo. Segundo Carstens, quase 60%, né, desses países estão com inflação anual acima de 5%, um aumento de mais de 3 pontos percentuais em comparação com as metas típicas para o indicador. É o maior desde o fim da década de 80. Lembrando que o Brasil pegou uma grande inflação, né, no começo do ano passado, e a gente perpetuou assim um pouquinho, né, essa inflação. Vocês vão lembrar onde a inflação chegou a 10,36% em janeiro do ano passado. A gente vai lembrar aí também que ocorreu o aumento dos preços, né? Vocês lembram o preço da gasolina, nós vamos lembrar aí o preço também, né, da carne, dos alimentos, que aumentou em grande quantidade, tá? E aí depois a gente deu uma diminuída, né, no final do ano passado, e hoje estamos com níveis controlados de 5%. Estados Unidos teve índices elevados que há muito tempo não tinha, e isso tudo, claro, né, uma consequência desse processo global da pandemia. E ainda vem a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, tá? Então vamos lá. As economias emergentes têm visto o aumento dos preços, a inflação devido ao quê? As emergentes somos nós, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Pessoal, tá tentando aí se criar um maior bloco de emergentes, onde há uma tentativa de 19 países entrarem para esse grupo de emergentes. Você imagina bem aí, né? Então aí tá a Argentina querendo entrar, México, né? Tá tentando a Nigéria. Então tem vários outros países, Arábia Saudita, né? Alguns países querendo entrar, tá bom? Vamos ver como é que vai acontecer aí, com certeza essa sigla vai mudar, mas alguns países entrando aí, né, na moda, tá bom? Dos emergentes. Pois vamos lá. Aos impactos advindos da guerra têm se refletido nos mercados de energia e alimentos, com certeza, né? A gente sabe que o Brasil ele é dependente direto dos insumos vindos, tá bom? Desses dois países, e isso afeta diretamente também as questões ligadas ao campo e, claro, consequentemente, o preço dos produtos. Tá? Então, a 1 está correta. 2. As economias que expandiram mais rapidamente na pandemia do que em outras crises, né? Não, gente. Oh, desculpa, a 2, né, gente? Eu estou lendo a 3. Ao despejo de resíduos nocivos e outras modificações prejudiciais na produção de alimentos. Não, né? Porque nesse caso aí não há o despejo, né? E modificações prejudiciais na produção de alimentos. Não. Isso daí não foi um dos problemas ligados à inflação. A 3 que as economias que expandiram mais rapidamente na pandemia do que em outras crises. Ou quando diz as economias se expandiram mais rapidamente na pandemia. Pessoal, quando eu digo expandiu rapidamente, é porque essas economias emergentes realmente em períodos de crise saíram melhor do que as economias desenvolvidas. E o Brasil, por exemplo, em algumas situações se saiu melhor. Em algumas crises que ocorreram no mundo, como 2008, 2015, 2018, essa de 2020, 2021, né, com a pandemia. Então, alguns países emergentes se saíram melhor do que alguns outros países desenvolvidos. Então, a 3 está correta e nós vamos ter a 4, a oferta que não consegue acompanhar o aumento da demanda, que é verdade também, né? A gente tem aí uma grande quantidade de produtos e a demanda, né, dessa quantidade de pessoas não consegue comprar e pode gerar crise. Tá bom? Então, eu tenho a 1, a 3 e a 4 e a 2, né,
ela está incorreta, tá bom? Beleza? Vamos agora para a quarta questão, porque eu estou falando aí de um bloco novo, tá? Esse bloco ele é um bloco importantíssimo, que é o bloco RCEP, né? O RCEP ele é uma resposta da China a essas provocações econômicas dos Estados Unidos, e é claro que essas respostas que a China dá é provocando os Estados Unidos. Inclusive, nesse bloco, ele se aproxima, né, de dois países amigos americanos. O Japão sempre teve problemas, né, com o Japão, mas se aproxima do Japão para relações econômicas, e com a Coreia do Sul, que são parceiros americanos no lado, né, leste. Então, gente, o RCEP é hoje considerado o país, é considerado o bloco com a maior quantidade em PIB, tá bom? 30% corresponde aí a um dos blocos mais ricos de todos. Então ele diz o seguinte: a parceria econômica global abrangente, RCEP, é um acordo de livre comércio entre 15 países da região Ásia-Pacífico. Esse bloco econômico corresponde a mais de 30% do PIB mundial. Olha só isso. Um terço da população do planeta, além de reunir muitas das maiores e mais pujantes economias da região do Ásia e do Pacífico, as quais deixaram diferenças geopolíticas de lado, olha aí, ó, diferenças geopolíticas, quando estou falando da China e do Japão, para concretizar o acordo. Após mais de 30 rodadas de negociação iniciadas no final de 2011, quando foi introduzida a ideia da RCEP, o acordo finalmente foi assinado, né, em 15 de novembro de 2020. Demorou aí, gente, quase 10 anos, né, para se concretizar essa história do RCEP. Tá bom? Então, os Estados Unidos, né, era um dos mandatários e tinha acordos com alguns países aí. Agora, a China se aproxima devido, desde 2018 também, Estados Unidos e China têm essa guerra comercial, né? Vocês sabem que é uma guerra que provocou um protecionismo, tá bom, ligado aos países, aonde meio que provocou uma chamada desglobalização. Essa desglobalização é provocada pelo protecionismo desses países e também provocada pelos esses problemas, tá bom, ligados à desglobalização. Porque se a globalização tem o projeto de integrar, nós vamos ter durante esse processo de protecionismo a desglobalização, tá bom? Então ele diz aí, ó, após mais de 30 rodadas, né, 10 anos, eles concretizaram isso. Pois vamos lá, a parceria destacada no texto visa o quê? Democratizar o comércio global, promover a união monetária, fortalecer a política multilateral ou estabilizar a ordem geopolítica. Com certeza isso daí, gente, é uma política multilateral, ou seja, é uma parte econômica onde os países eles vão criar essa zona, né, de comércio. Essa zona praticamente é onde eles vão fornecer materiais mais, digamos, em conta, baratos, com menores impostos, para poder dar um upgrade aí, digamos, né, dessa área além política e econômica, né, entre os países, tá bom? Então a letra C é a correta. Vamos falar aí agora de Mercosul, né, gente? Temos que falar de Mercosul de novo, já que estamos falando mais uma vez de bloco, vocês estão vendo que eu estou variando as notícias, mas o Mercosul é nosso bloco e é importante a gente falar questões sobre ele. Aí ele diz aqui, ó, sobre o Mercosul, vamos ver aí as informações e vamos marcar correto. O Tratado de Assunção foi firmado em 1991. Lembra que o Tratado de Assunção foi a assinatura, né, entre Paraguai, né, entre Uruguai, né, entre a Argentina e o Brasil. E aí ele diz que para a constituição de um mercado comum do Sul, Mercosul, fundado na reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados partes, implica a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, respeitando a soberania de cada país sem eliminar os direitos alfandegários e restrições não tarifárias de circulação de pessoas. Pessoal, não é tão integrado como a gente pensa assim não, tá? Ele está falando de uma integração maior, aonde isso consideraria ser o mercado comum. Mas não, a gente tem apenas as taxas externas comuns, diminuição dessas taxas, e basicamente a gente vai ter uma união aduaneira, tá? Isso aí é característica de um mercado comum, tá bom? A B diz que, segundo o acordo de resistência do Mercosul, os nacionais, né, de um estado à parte que desejarem residir no território de outro estado parte poderão obter residência legal neste último, pelo prazo máximo de 6 meses, mediante a comprovação de que sua nacionalidade e preenchimento dos seguintes requisitos: passaporte, ainda que expirada a validade, carteira de identidade, comprovante de endereço.
Pessoal, dentro do bloco eles têm livre circulação, né, inclusive até mesmo de moradia. Então essa burocracia aí ela é um pouco retirada, tá bom? Então a gente não tem livre acesso aqui, nós temos livre acesso. É claro que a documentação deve existir, mas não há uma burocracia, essa resistência, né, entre os blocos não, tá bom? Entre os países. A letra C diz que, segundo o Acordo Multilateral de Segurança Social do Mercado Comum do Sul, os períodos de seguro ou contribuição cumpridos nos territórios dos Estados-partes não serão considerados para concessão de prestações por morte. Professor, o que seria isso daí? Na verdade, quando ele fala contribuição cumprida nos territórios dos Estados-partes não serão consideradas para concessão de prestações por morte. Pessoal, na verdade, Seguridade Social do Mercosul é a própria seguridade que você vai ter, né, de aposentadoria, né? Nós vamos ter aí também a questão ligada à trabalhista, tá bom? Aí ele diz que a contribuição cumprida dentro desses territórios e a concessão. A gente sabe que existem as diferenças entre os países e a procedência e a burocracia de todos. Então, nós não temos leis iguais. Então, cada um cumpre com sua lei e esses acordos aí, eles não têm esse tipo de concessão, não. Tá bom? E a letra D, que de acordo com o protocolo adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul, o protocolo de Ouro Preto, a gente é considerado o quê? A gente é considerado uma união aduaneira. Então, ele fala que são fontes jurídicas do Mercosul, o Tratado de Assunção, seus protocolos e os instrumentos adicionais ou complementares, ou acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus protocolos, as decisões do Conselho do Mercado Comum, as resoluções do Grupo Mercado Comum e as diretrizes da Comissão do Mercado do Sul, adotadas desde a entrada em vigor do Tratado de Assunção. Ou seja, ele tem vários locais aí, várias decisões e conselhos que eles tomam para melhor caminhar o bloco, tá bom? Então, tudo isso faz parte do Protocolo de Ouro Preto, que, resumindo, é considerando o bloco a união aduaneira, tá? Então, marcamos letra D, é correto. E para a gente fechar, nós vamos para a sexta questão. Aí ele fala que o Mercosul, gente, fez um acordo com a União Europeia. Para quem não lembra, em 2019, eu falei na aula passada, que a gente tentou fazer um acordo de livre comércio com esse bloco. Porque desde 1999, a burocracia existia, né? Desde 99 a gente tentava fazer essa área de livre comércio com a União Europeia para tentar circular essas mercadorias mais baratas. Mas a gente não estava conseguindo. E aí, o ministro, né, do Bolsonaro, Paulo Guedes, ele vai conversar com os líderes europeus e aí desburocratiza esse lance. E ele vai apresentar pontos positivos de se fazer comércio com o Mercosul. O porém é que o Brasil começa a aparecer na mídia com altos casos, né, e de desmatamento da Amazônia e do Pantanal. Vocês devem lembrar, no início do governo Bolsonaro teve muita reclamação pela essa flexibilização, né, o próprio ministro, né, do meio ambiente falou aquela frase lá de que ia passar a boiada, né, meio que colocando que ele teria parceria com as madeireiras. Então, gente, isso não soou bem, né, para o mercado internacional. Vocês sabem que os países eles precisam que a fala dos seus presidentes sejam duras, sejam regadas a protecionismo ambiental, que eles falem com segurança, né, e que proteja a nação, porque é aquilo que vai fazer os acionistas, né, digamos, se interessarem por aquele país e, inclusive, eles investirem naquele país. Então, não soou bem, né? A França reclamou muito, vocês lembram que o Macron aí, né, vai discutir com o Bolsonaro, a Suíça, a Finlândia, a Suécia e outros países, né, vão negar, tá bom, esse acordo, não vão querer mais fazer parte, e isso vai prejudicar o Brasil por conta dessa flexibilidade, né, dos acordos ambientais. A letra A diz assim, ó, o acordo foi negado por 2 décadas, impulsionado por grupos ambientalistas dos países europeus. Não foi, na verdade, ao contrário, né? Os grupos ambientalistas reclamaram muito sobre isso, reclamaram muito dessa questão ligada, né, ao Brasil não respeitar, e também ambientalistas do lado europeu por o Brasil não respeitar suas florestas. O acordo cobre temas tanto tarifários quanto de natureza regulatória, como serviços, compras governamentais e facilitação do comércio. Serão eliminadas as tarifas de produtos agrícolas de interesse do Brasil e exportadores brasileiros obterão ampliação do acesso ao mercado europeu, ou seja, a gente vai vender mais, né, onde essas mercadorias entrarão de maneira mais barata para os europeus
e a gente vai ter acesso a esses mercados. Então a letra B, ela é correta, tá bom, gente? Corretíssima. Mas vamos ler a letra C, que ele diz que ao compatibilizar normas com o moderno padrão europeu, a implementação desse acordo tem um risco de desarticular a política de comércio dentro da União Aduaneira e a coordenação das políticas macroeconômicas. Não, gente, não vai desarticular, pelo contrário, a gente vai ter aí, e nem vai perder sua soberania aqui na América do Sul, a gente vai ter mais um parceiro para a gente poder fazer relações econômicas. Agora, é claro, o interesse que a União Europeia tem no Brasil também é um interesse de exploração, a gente não pode também tampar o sol com a peneira. A gente sabe que esses países europeus, eles querem sim tirar os nossos recursos, tirar as nossas matérias-primas, e isso é o grande interesse desses países. Tá? E a letra D diz que, apesar da vigência imediata do acordo, está previsto um período de mais de uma década para a redução de tarifas para produtos mais sensíveis nos países do Mercosul, diante da competitividade da indústria europeia. Por outro lado, a maior parte do imposto de importação será zerada, no caso europeu, para bens provenientes do Mercosul, né? Onde ele fala aí, por exemplo, da redução das tarifas de taxas, ele fala da competitividade, né, da indústria europeia. Gente, ó, tomar cuidado que o Brasil ele não compete com a indústria europeia, a gente sabe disso, nós somos vendedores de commodities e o que facilitaria para a gente é a entrada desses produtos, como a letra B fala, né, para a gente poder articular mais esse mercado. Vocês sabem que o mercado europeu é um mercado exigente de plantas, de frutas, ele é um mercado consumidor forte, né? Um mercado consumidor, digamos que ele gosta de frutas de qualidade. Então a gente percebe, né, que hoje o Brasil, se fizesse mesmo esse acordo e desse certo, a gente poderia expandir, né, essas grandes mercadorias que a gente tem. Porque hoje quem nos compra é Estados Unidos, né? Nós temos aí a China, né, como um dos maiores compradores. É claro que a gente vende para a Europa, mas isso iria facilitar mais ainda, né, a ida e vinda desses produtos. Tá bom? E aí também essa questão da importação, né, zerada, também não tem condições. A gente sabe que vai diminuir as taxas, a gente vai ter essa troca preferencial de mercadorias, mas não vai ter essas taxas zeradas não, tá bom? Então, mais uma vez, se tiver alguma pergunta para você sobre esse acordo que a União Europeia fez com o Mercosul e ele não deu certo, é só você falar que esse acordo não deu certo por questões de políticas ambientais e a flexibilização ambiental e que o Brasil não respeita as leis ambientais. E eu não estou falando, criticando aqui apenas, né, o governo que aconteceu no passado. Esse primeiro mês que ocorreu agora do governo Lula, as maiores taxas de desmatamento da Amazônia, gente. Então a gente percebe que os governos brasileiros não estão fazendo muita coisa por nossas florestas, pelas nossas matas. Tá? Então a gente deve resguardar, porque é a grande quantidade de matéria-prima que existe nossa, mas também pela própria função que a floresta estabelece, que é uma função de equilíbrio térmico, e isso pode, inclusive, né, se ela for em grande quantidade desmatada, aumentar as nossas temperaturas e provocar, né, uma sensação térmica diferente e que vai incomodar, né, digamos assim, o modo de vida dos brasileiros. Tá bom? Beleza? Pois tá aí, gente, né, mais uma bateria de questões, tá bom? Que a gente fez para vocês. Agora, relacionado ao quê? Relacionado aos, né, aos blocos econômicos. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui, tá bom? Aonde a gente encerra essa parte dos blocos econômicos. E aí a gente vai, né, começar outra etapa, tá bom? Ligada às globalizações, né? E aos problemas também, né? Que a gente vai ver ambiental, né, questões de transporte, nós vamos ver população. Então a gente vai seguir aqui o ritmo do edital, seguindo no processo cronológico, tá bom? Então a gente vai se despedir de vocês aqui para a gente poder continuar o nosso trabalho e a gente vai falar de outros temas para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem as questões, são questões atuais, mas procurem outras também, tá bom? Então um grande abraço do Dedé. Valeu. Vamos lá, né? A gente vai fazer esse bloco de questões relacionado agora aos organismos internacionais, tá bom? Os organismos internacionais aparecem no teu edital aí, tá? E ele aparece, e principalmente por conta da ONU, né? A gente sabe que a ONU é o principal organismo internacional de todos. Então a gente precisa, né, trabalhar essa questão ligada à ONU, mas a ONU ela abre um leque para vários outros órgãos, porque a gente conhece, né, que não tem só a ONU. A gente sabe que ela é um dos principais, ela nasceu depois da Liga das Nações,
A Liga das Nações, para quem não lembra, era uma tentativa de paz da Primeira Guerra Mundial, só que aí não deu certo, porque teve a Segunda Guerra Mundial, e aí em 1945 a ONU ela vai começar, né, a trabalhar com essas questões relacionadas à paz. A gente sabe que tem vários órgãos dentro, né? A gente sabe que a estrutura da ONU ela é formada lá pela Assembleia Geral, né, Conselho de Segurança, Secretariado, tá bom? Tem a área da Justiça. E aí a gente vai ter, né, dentro dessas regulações que a ONU faz, ela tem uma condição, né? Ela tem uma condição supranacional. Ela tem uma condição de importância, né, de um organismo internacional, porque ela pode intervir até nos países. E essa intervenção ela pode ser gerada por conta, né, de aspectos ligados à cooperação internacional, tá bom? Então, por exemplo, a ONU teve que intervir nos países para a questão da segurança da Covid, tá? Então, ela colocou, né, algumas cláusulas e ela falou, né, que deveria, né, os países seguir alguns parâmetros, né, da OMS. E esses parâmetros todo mundo sabe quais são, né, que eram aqueles da higiene e tudo mais. Tá bom? Então eu preciso, tá bom? Eu preciso que vocês deem uma lida maior aí, né, em relação ao cenário dos organismos internacionais. Tá certo? Então vamos lá. Ó. A primeira questão ele fala aí do Pacto Mundial de Migração da ONU, que é aprovado em conferência no Marrocos. Na verdade, vamos ter a Acnu, né, a Agência do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Gente, olha só. Até 2018, a maioria das migrações tinham ocorrido durante o quê? Durante a Segunda Guerra Mundial. Mas quando passa 2018, ultrapassa esse número. Então nós vamos ter uma maior quantidade de migrantes, tá bom? De refugiados, deslocados internos. Você tem que saber a diferença de refugiados para deslocados internos. Os refugiados são aqueles que realmente fogem, né? Vão para outro país. E os deslocados internos, como o próprio nome diz, eles ainda estão no país, né? Tentando fugir das guerras. Porque na maioria os motivos são de guerra. Então, estamos vendo aí grandes manifestações, né, de pessoas fugindo e se deslocando internamente, né, Venezuela, Síria, vamos ter aí Afeganistão, nós vamos ter a Ucrânia, nós vamos ter a Rússia, nós vamos ter aí o Irã, nós vamos ter vários países, né, Israel, Palestina, Sudão do Sul, nós vamos ter o México, regiões ali da América Central, como Guatemala, El Salvador, né, nós vamos ter regiões também ali um pouquinho próximo ao sudeste da Ásia. Então, assim, nós vamos ter uma leva de pessoas que estão se deslocando para outros lugares. Então, essa questão fala desse pacto. Ó, o Pacto Mundial para a Migração, né? Ele diz justamente que é aprovado na Conferência de Marrocos. Representantes de quase 160 países, né? Aprovaram basicamente aí esse pacto, tá? E aí, acerca do pacto, ele quer errada, ele quer a incorreta acerca do pacto. Ele diz o seguinte: o pacto tem por objetivo reforçar a cooperação internacional para a migração segura e ordenada. Sim, gente, tem que ser segura e ordenada, tá? Tem que ser segura e ordenada e regular, porque tem que proteger essas pessoas. Essas pessoas têm que ser abraçadas, gente. Elas não têm culpa de ter saído lá, né, do seu país de origem, né, das disputas que ocorreram, tá bom? E então elas precisam, né, de ajuda. Então a A é correta, ele quer, incorreto. Você quer um padrão da no CEP, né, pedir as incorretas. O pacto proíbe as detenções arbitrárias e apenas autoriza as prisões com medida de último recurso. É verdade, né? Essas prisões arbitrárias e detenções arbitrárias, né? Por exemplo, o migrante entra no país e já vai, digamos, prendê-lo, né? Não. O Brasil ainda era representado pelo governo Michel Temer, né? É verdade, tá bom? E pelo então ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, né? Foi bem no finalzinho aqui, ó, 2018. Ainda era o governo do Temer, que tinha substituído a Dilma, né, porque ele era o vice, e o Bolsonaro praticamente só assume em 2019. O Bolsonaro critica, né, diz que os imigrantes vão ter que se condicionar às questões do Brasil, meio que fica assim, né, com o pé atrás em relação ao pacto de imigração. Os Estados Unidos se retiraram da elaboração do texto em 2017, por considerá-lo contrário à política migratória do presidente Trump, e é verdade, né, isso daqui. O Trump, todo mundo sabe, né, que ele não queria a aproximação, né, de alguns imigrantes, queria fazer mesmo uma política só para os americanos. E o pacto é vinculante e destaca o princípio de defesa de direitos humanos das crianças, reconhecimento da soberania nacional, mas não enumera proposta para ajudar os países a enfrentar a migração. É claro que ajuda, gente. Tem vários tópicos lá que falam, inclusive, né, de adotar medidas para poder diminuir essas migrações, tá bom? Então a letra E é a incorreta, tá bom? A letra E é a incorreta, tá certo? Aí, confirmando nosso gabarito, tá bom?
Olha aí, ó, o Dia Mundial do Refugiado foi instituído pela Organização Nacional das Nações, a ONU, né, no caso, e serve para celebrar a força, a coragem e a resistência das pessoas que são obrigadas, né, a fugir de seus países. Então, como a gente pega ao pé da letra, né, refugiado, está realmente refugiando-se em outro país, tá bom? Então ele diz assim, ó, assinale a alternativa correta em relação a esse tema. Todo imigrante é um refugiado político? Não, gente. O imigrante pode ter vários outros motivos, então ele pode não ser um refugiado político. Ele pode ser um imigrante climático, ele pode ser um imigrante ligado à religião, ele pode ser um imigrante ligado às condições naturais e às condições econômicas. Então, assim, não vamos levar em consideração que todo imigrante é um refugiado político, não, tá? Beneficia-se da condição refugiado no Brasil o indivíduo que tenha participado de atos terroristas? Beneficia-se, que história é essa, rapaz? Tá totalmente errado, né? Então essas duas primeiras aqui estão erradas. Ó, guerras, conflitos armados, perseguições, violações de direitos humanos podem ser considerados as causas do agravamento da crise de refugiados no mundo, ou seja, desde 2018 para cá, é isso que tem agravado essas questões ligadas aos refugiados? Com certeza, gente. Então a letra C é a correta, tá bom? E a letra D diz que a política migratória adotada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contribui para a redução do número de refugiados no mundo. Nada a ver, gente. Na verdade, o Donald Trump proibiu a entrada, né, inclusive, de imigrantes, tá bom? Lembrando que teve outras coisas que o Donald Trump fez, inclusive retirar, né, dos pais, dos filhos que nascidos nos Estados Unidos, né, que eram mexicanos, e deportaram seus pais, inclusive ficaram órfãos algumas crianças, muito criticados por essas atitudes. E a letra E diz que o Brasil não possui ainda um órgão que lida com a formulação de política para refugiados. Claro que lida, tem aqui, né, as agências, tá bom? Para refugiados, e além de tudo nós temos secretarias tanto do lado estadual como municipal para o auxílio dessas pessoas, tá certo? Então nós temos aí, né, a 2, a letra C, tá bom? Confirmando aí no nosso gabarito. Pessoal, falando de novo aí de organismos internacionais, aí nós vamos falar de novo da Organização das Nações Unidas, foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, como eu comentei para vocês, né? Traçando como objetivo principal o estabelecimento da paz entre as nações e a segurança mundial. Lembrando que a ONU também vai ser responsável pela divisão lá da questão da Palestina e Israel, que vai provocar animosidades entre eles, tá bom? Lá em 1948, né, 49, basicamente aí Israel vai se tornar um Estado, né, assinado pela ONU, inclusive Oswaldo Aranha, né, que era um dos grandes representantes brasileiros, estavam presentes, mas a Palestina, gente, ela não aceita, e aí começa esse embate que todo mundo conhece, que todos os anos tem, inclusive agora nessa última semana, teve embate de novo, né, na faixa de Gaza. Todos os anos a gente percebe que tem conflito, porque não é só territorial, é religioso, tá? Então nós vamos lá, onde ele diz que traçado como objetivo principal o estabelecimento da paz entre as nações e a segurança mundial. Então assinale a alternativa correta sobre a ONU e a ordem mundial, tá? Então ele diz o seguinte: os países permanentes da ONU são Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Rússia, né? Os permanentes, nesse caso aí, seria o Conselho, né, de Segurança, os permanentes. Na verdade, não são esses aí, né? Nós temos o Conselho Geral da ONU, são aqueles que têm poder de veto, né, que inclusive pode dizer se vai haver guerra ou não. Vamos lá. São os resquícios da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, tá? Estados Unidos, tá bom? Nós vamos ter aí, ó, a Rússia, nós vamos ter aí, ó, Inglaterra, Reino Unido, nós vamos ter a França e nós vamos ter, no caso aí também, a China, tá? Então nós vamos ter 5 membros efetivos do Conselho de Segurança, mas nós temos outros membros, 10 rotativos, que inclusive o Brasil está fazendo parte desse biênio agora pela 11ª vez, tá bom? Então nós vamos ter aí, né, a Assembleia Geral é composta por todos os países membros da organização reunidos uma vez ao ano, né? Gente, eles se reúnem, né, e eles têm poder de voz, cada um fala a sua vez, né? E a gente sabe que a Assembleia Geral é aquela reunião tradicional, tá bom? O Conselho de Segurança é composto apenas, quando diz apenas membros permanentes, são esses 5 que eu citei, não é, tem 10 rotativos. A Assembleia Geral é o único órgão dentro da ONU que tem poder absoluto de autorizar a intervenção militar? Não, gente, não é ele. A gente sabe que o Conselho de Segurança tem isso.
Muita gente critica o Conselho de Segurança por conta de só eles estarem decidindo isso. Inclusive o Brasil, o Japão, Índia, a Alemanha encabeça, né, países para poder mudar essa realidade, tá? Eles querem mudar essa realidade aí de que só esses países podem mandar. E a sede oficial da ONU encontra em Washington. Não, gente, não é em Washington, tá bom? Então nós vamos aí para a letra B, né? A correta aí, letra B, tá bom? Confirmando nosso gabarito. Pessoal, a quarta diz aí, o Brasil, ó, ele volta a ocupar um assento não permanente no Conselho de Segurança. Como eu disse para vocês, o Brasil faz parte agora pela 11ª vez, 11 anos depois, né? Então, esse biênio 2022-2023 que a gente está vivendo, pode ser que caia para você dizendo lá que o Brasil faz parte, né desse conselho, né, rotativo, que a gente chama assim, mas não é o efetivo, que são aqueles 5 que têm poder de veto. Então, qual a relevância dessa participação? Qual a relevância da participação do Brasil, tá bom, para essa historinha toda do Conselho de Segurança? Os integrantes desse conselho possuem um acordo que permite a divisão igualitária dos artefatos. Claro que não, né, gente? Igualitária, claro que não. Tá bom? Então não marque aí. Esse igualitário não existe, tá? Não existe esse igualitário aí. B. Sendo formado em sua maioria por países de grande potencial bélico, participar deste seleto grupo dá ao país integrante o direito de participar ativamente de guerras. Não dá o direito de participar de guerra, gente. Não dá. E conflitos, né? Isso não existe. Aqueles 5 membros, eles têm o quê? Eles têm, digamos aí, a capacidade, tá bom, de confirmar, tá bom, que pode ser ligado ao veto ou não. Vocês viram aí, por exemplo, que a Rússia, ela faz parte do Conselho de Segurança, ela foi a única que não deu poder, né, nesse período aí entre a guerra da Ucrânia, né? Então, se um membro não aceitar, né, não der o poder de veto, ou não assinar, ele não vai ter como, digamos, o aval de todos, tá bom? Ele tem que ter o aval de todos. Beleza? Pessoal, ó, considerando o órgão mais importante das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, em sua relevância, está no fato de ser responsável por observar e discutir os problemas que possam comprometer a paz mundial. Então, ó, com certeza, letra C aqui, né, a gente sabe que esse órgão é um dos mais importantes e é ele que vai decidir, justamente por conta das questões ligadas, né, à segurança mundial. E a letra D diz que são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, apenas a Inglaterra, Rússia e Estados Unidos não, gente. A gente sabe que nós temos aí a França e a China também, que entra durante esse período da Guerra Fria, tá? Então eu vou marcar aí letra C, beleza? Pessoal, vamos para a quinta questão, tá? Confirmando nosso gabarito, letra C, tá certo? Vamos para a nossa quinta questão, porque ele vai falar mais uma vez aí, né, dos organismos internacionais, mas agora eu escolhi falar da OTAN, né? Vocês sabem que a OTAN foi criada em 1949 e a OTAN é importante, né? Ele tem um papel importante por esses membros. Hoje são 31. A Finlândia foi adesão da Finlândia, né? Agora há pouco tempo, tá bom? E outros países querem entrar, inclusive a própria Ucrânia, né? Gente, existe um tratado, né, dentro da OTAN, que é o artigo 5º, que se todos entrarem na guerra, se um for atingido, todos têm que entrar na guerra. E em 49 foi criada para uma resposta, tá bom, da Guerra Fria. E é claro que também vai existir o Pacto de Varsóvia, né, que foi criado na década de 50, pelos russos para também dar uma resposta à OTAN, tá? Hoje nós temos o Acordo de Xangai, né? A China tenta meio que fazer, né, um burburinho, como se lá tivesse também, né, um acordo. Mas a OTAN, gente, hoje, ela é digamos que é o maior pacto militar que existe no mundo. Então são mais de 30 países, 31 países onde eles fazem aliança militar. Então ele diz o seguinte: diante das tensões crescentes entre Rússia e Ucrânia, o mundo acompanha as discussões em torno de uma importante aliança internacional, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, criada em 49. A OTAN nunca perdeu sua relevância, ou seja, desde o período da Guerra Fria, né, ela sempre se manteve nessa historinha, né, de equilibrar as forças e tudo mais, principalmente com a iminência de novos conflitos, tá bom? Sobre a OTAN, vamos lá. É uma aliança militar feita por países da América do Sul, coitado, meu Deus do céu, Brasil participando, não.
Foi criada devido ao conflito da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, ó, tomar cuidado, ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então ela não foi criada na Segunda Guerra. Ó, isso aqui é uma pegadinha. Ela foi criada, como eu disse, em 49, e todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial termina em 1945. Beleza? Possui um princípio de defesa, olha aí aquela história, o princípio da defesa e proteção para qualquer uma das nações que integram a aliança. Artigo 5º, né, ó, se você mexer com um, mexeu com todos, tá? Esse artigo 5º aqui, ó, mexeu com um, mexeu com todos. Então isso pode gerar, né, conflito entre os países. É por isso que a Rússia fica meio temerosa caso a Ucrânia entre na OTAN e aí ela atinja a Ucrânia, porque aí todos os países vão se voltar contra a Rússia. Possui um exército único que é deslocado em caso de invasão de membros? Não, cada país tem seu próprio exército e integram as forças da OTAN, tá? E a Ucrânia é um importante membro da OTAN, eu disse para vocês que não faz parte, mesmo se tivesse, a gente sabe que iria dar problema, né, gente? Então é só a letra A, tá certo? Só a letra A nessa questão, tá? E vamos para a nossa, confirmando nosso gabarito aí, né, letra A, e vamos para a nossa última questão dessa bateria, tá bom? Então vocês viram aí que a gente já fez várias questões, né, fez questão aí, né, relacionada ao espaço capitalista, interimperialismo, né, fizemos blocos econômicos 2, né, 2 aulas, e agora a questão dos organismos internacionais, tá bom? E aqui a gente vai dar prosseguimento, pessoal. A gente tem muita aula para gravar, vocês vão recebendo aula aí toda semana, tá bom? Não se preocupe que vai dar tudo certo, porque eu estou trazendo questões atuais, essas questões com certeza vão permear a prova de vocês, tem nada fora do absurdo aqui, não é nada absurdo, não é nada fora do comum, tá bom? Então a gente vai para cima, tá bom? Beleza. Olha só, ele diz que em fins de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ou seja, aquela bem conhecida do Tedros, né? Que é o etíope, que ele aparecia toda semana dizendo o que era para a gente fazer, os países tinham que ligar-se, né, a questão da saúde, né, mundial, pública, e que tinha algumas especificidades, né, a Covid ela tinha algumas especificidades a serem feitas, utilização do álcool em gel, né, utilização aí da máscara, a vacina que também foi, então para a gente foi uma novidade, apesar de que já existiram outros tipos, né, de crises respiratórias, né, e que já existiram também síndromes respiratórias agudas e que também já teve, né, outro coronavírus, mas a gente tem que entender que as medidas eram diferentes. Então vamos lá, em fim de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, a península lá, né, que saiu o primeiro caso, foi lá em novembro, né, em dezembro de 2019. Devido a um novo tipo de coronavírus. Em relação a esse assunto, identifica a afirmação incorreta, ele quer errado, tá? Isso aí é danado para cair na prova de vocês. No início de 2020, a OMS classificou o surto do novo coronavírus como emergência de saúde pública de importância internacional. Inclusive, né, o início, em março, ela classificou como pandemia. A epidemia estava ali só nas regiões do sudeste da Ásia e depois pandemia, ou seja, tinha chegado a todos os continentes. E isso fez com que a gente parasse nossas atividades. Vocês lembram lá no mês de março de 2020? A gente teve que parar, a gente parou, a gente perdeu o emprego, muita gente morreu, infelizmente. Tivemos que nos resguardar em casa, nós não tínhamos um conhecimento básico apropriado para lidar com aquilo, acabamos nos tratando com remédios inadequados, fizemos aí, né, dúvidas em relação a várias outras coisas. Então, hoje nós somos experts, né, em coronavírus, graças a Deus, essa epidemia já está bem longe da gente, né, apesar de que a gente ainda tem que se cuidar. Então, gente, a letra A, ela está correta, tá bom? Ele quer errado. Para o novo coronavírus, as medidas de proteção são as mesmas utilizadas para prevenir outras doenças respiratórias. Será que são as mesmas, gente? Será que no coronavírus não tivemos especificidades? Então essa daqui está errada, porque não foi a mesma. Não foram as mesmas medidas. Tá? A gente sabe que numa gripe, né, em outra doença respiratória, a gente age de outra forma. Tá? A letra B é incorreta. Mas vamos ler as outras. Né? O coronavírus, apesar de raríssimo, já conhecidos há muitas décadas, sempre causado doenças respiratórias graves. É verdade, né? Covid-19. Por isso que é o novo coronavírus, tá? Porque já existiu. E dentro dos outros coronavírus, olha aí, conhecidos, há os que causavam síndrome respiratória aguda grave
e síndrome respiratória do Oriente Médio, que ocorreu também, tá bom? Beleza, galera? Está aí, só confirmando nosso gabarito letra B. Pessoal, olha só, nós vamos ficando aqui, né, mais uma bateria, tá bom, de questões. Espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, questões atualizadas, questões que estão permeando o edital de vocês. Estou seguindo essa lógica, tá? Já tenho um costume aqui de fazer isso. Graças a Deus a gente, né, logra êxito com essas questões, tá bom? Então, eu desejo boa sorte para vocês. Busquem mais materiais. Como eu disse, não esperem só o Dedezinho aqui, por favor. Tá bom? Então, eu quero que vocês fiquem antenados aí, né? Vejam e revejam as aulas, tá bom? E façam mais questões além dessas, mas sigam esse ritmo das atualidades e do edital, que vai dar tudo certo. A gente vai gravando também as aulas de conhecimentos regionais, tá? A gente vai mandando essas aulas, né, de conhecimentos gerais e atualidades, e já vamos gravar as aulas de conhecimentos regionais para vocês, né, conhecerem o nosso Piauí, tá bom? Para quem mora aqui ou para quem mora de fora, né, conhecer o nosso lindo estado. Tá bom? Então, um grande abraço do Dedezinho. Valeu!